Boa noite, prefeito. Boa noite, vereadores. Eu estou aqui em nome do Movimento Transparência Canoas para podermos conversar, primeiro com o prefeito, porque infelizmente até hoje a gente não conseguiu levar a respeito da nossa previdência a impressão e o conhecimento que nós desenvolvemos nesses últimos 3 anos em relação à nossa previdência, em relação aos nossos fundos, em relação ao nosso RPPS, em relação ao Canoas Prev e à sua gestão. Em audiência pública, dia 19 de março, nós colocamos todos os golpes que foram dados na nossa previdência desde a sua criação, em 2003. Recordando rapidamente, em 2006 foi pactuado um pagamento no valor de dívida do município no valor de 58 milhões. Dívida referente ao todo 2003, praticamente, 2004, 2005, e até novembro de 2006. Através de um contrato, com a duração até 2013, que nós solicitamos a quitação desse contrato ao Canoas Prev várias vezes, e não existe a quitação desse contrato. Bom, de lá para cá, houveram outros contratos, tá, que a gente também solicitou a quitação, o documento de quitação. Em 2020, inclusive no cálculo atuarial de 2020, no demonstrativo que existe enviado ao INSS, ao Ministério da Previdência, desculpe, também cita que faltariam ainda algumas prestações de contratos pactuados entre a patronal, a prefeitura e o nosso Canoas Prev para pagamento de dívida previdenciária. Então, a gente até hoje não sabe exatamente o que foi pago e o que não foi pago. Mas o mais interessante disso tudo é que de 2006 em diante, apesar de terem contratado o pagamento de 58 milhões, a dívida com a nossa Previdência ela foi crescendo cada vez mais. Temos hoje 2 grupos. O grupo 1, que é o grupo financeiro, pago pela prefeitura, e o grupo 2, previdenciário, que hoje existe um superávit de 380 milhões. Bom, de lá para cá, do último contrato, que foi assinado em 2006, para início de pagamento em 2007 ou 2008, início de 2007, acredito. Mas posso conferir isso aí também. Até tem em vários relatos, em vários relatórios, digamos assim, de tudo que aconteceu no Canoas Prev. A dívida com o G1 foi correndo de tal forma, nesses últimos 20 anos praticamente, sem interesse nenhum em nós equilibrarmos o nosso déficit, que chegou hoje a 3 bilhões e 500 milhões, em relação ao que a prefeitura deve à nossa Previdência. Então, todo mês é pago, mas nunca foi pensado em um programa de regularização previdenciária que hoje está contida na PEC 66 de 2003, aprovada na Câmara dia 15 para o dia 16, e que está no Senado, sendo que a maioria dos deputados acredita que ela vai ser aprovada nos próximos dias ou dentro do próximo mês, sem alteração. O que diz o artigo 116 dessa PEC 66? Diz, entre outras coisas, ou retira da inicial, retira a necessidade de reforma previdenciária dentro dos municípios, estado e os estados. E os municípios que já fizeram a sua reforma vão ter que ou voltar atrás
né? Ou refazer toda a injustiça que, no caso de Canoas, fez em relação aos aposentados. Essa discussão. E outra coisa, o artigo 116, agora, ele sobe para o Senado com dois requisitos. O primeiro é que se pague os precatórios, e aí tem todo um percentual a ser pago dentro de um organograma que eu posso passar abaixo, esse organograma, de como vai ser pago. Depois desse vídeo, eu repasso o arquivo da sugestão dentro da PEC de pagamentos precatórios. O Estado do Rio Grande do Sul, vendo que isso vai acontecer, inevitavelmente já surge com a necessidade de chamar os endividados para aquele que eles devem, para fazer determinados acordos. Mas o que é mais importante nesse artigo 116, que eu também vou deixar abaixo aqui o arquivo, é que diz que as dívidas previdenciárias podem ser pagas através de um programa de revitalização previdenciária. Eles dizem, entre outras coisas, que poderia ser pago em até 300 vezes, em até 300 vezes. Pode ser pago em menos também. Então, o correto a partir de agora seria nós partirmos para uma discussão que já deveria ter iniciado, através de comissões da Câmara de Vereadores, ou comissão. O presidente Eric me disse, entre outras coisas, que teria necessidade de criar uma comissão de previdência. Agora não é só uma questão de querer, é uma questão de necessidade. Para analisar uma proposta vinda da patronal, juntamente com Canoas Prévias, entidades e os sindicatos, no sentido de conquistarmos nosso equilíbrio atuarial. Equilíbrio atuarial não é como está na proposta de projeto de lei encaminhado para o Conselho Deliberativo, que ele nos encaminhou, escrito isso na frente, não sei se dá para ver. Minuta, não divulgar. É assim que o Canoas Prev, gestor dos nossos fundos, entende que deva ser uma discussão à luz da PEC 66, para conhecimento político, conhecimento do executivo, conhecimento das entidades, dos sindicatos, enfim. Discussão essa que deveria ter sido feita há mais tempo. A PEC 66 já tramita desde 2023. Só que agora está quase aprovada. Então, por que a correria? E dizer, dentre esses 81 artigos, fora os seus parágrafos, fora os seus incisos, que dá 38 páginas, que está embasado em outra portaria do Ministério do Trabalho e Previdência, que é a 1467, com 246 artigos, parágrafos, incisos e outras coisas, que teria que ser analisado a essa luz. Mas a gente não questiona o que está escrito à luz da 1467, porque isso é fácil, é só analisar as duas, a portaria e a minuta. O que está se questionando aqui é a falta de discussão sobre duas questões. A primeira, que ao invés do Canoas Prev, sabendo da discussão, até porque nós temos um indicado que é o senhor Leonardo, que ele é vice-presidente da Associação Gaúcha de Instituições de Previdência Pública, a AGIP. E ele é consultor, ou outra, se candidatou a ser consultor, enfim, algum outro cargo, na ANEPREM, que inclusive nós pagamos nos meses anteriores, que já foi dito, e já foi já está de conhecimento de todos, ele é
da ANEPREM, que é a Associação Nacional de Entidades de Previdência dos Estados e Municípios. Quer dizer, nós temos no município um representante nosso do Canoasprev, pago por nós, beneficiários. Nós temos um representante de uma associação gaúcha que está dentro de uma associação nacional, e mesmo assim, ele não fez a discussão, ou não trouxe à luz essa discussão sobre a PEC 66. Como é que a gente sabe disso? Bom, eu, no Instagram e no YouTube, eu assisto praticamente todas as discussões da ANEPREM. E dia 18, o último agora, eles fizeram uma discussão entre a cúpula da ANEPREM, seu presidente, vice-presidente, o tesoureiro é o presidente da AGIP, que o seu Leonardo é o vice-presidente, então imagina-se que essa discussão, e o senhor Zanata, que é o presidente da AGIP, falou muito bem que ele é o tesoureiro da ANEPREM, dessa Associação Nacional. Ele falou muito bem da necessidade da discussão, da necessidade do conhecimento, da necessidade de se fazer um plano de revitalização previdenciária, e, para nossa surpresa, depois de ouvir tudo que os dirigentes nacionais falaram a respeito da PEC 66, que eu também posso lhe passar, e posso passar aos vereadores, ao vídeo do YouTube, da cabeça pensante dos previdenciários, que na maioria deles são sindicalistas, sobre o que vai acontecer a partir de agora dentro dos nossos RPPS. O que acontece aqui em Canoas? Aqui em Canoas, a gente está num processo reacionário, ou seja, esconder o que é para ser feito e fazer aquilo que não é para ser feito, que nós vamos quebrar o nosso RPPS se essa minuta for aprovada. Em dois sentidos. Não na questão do que vem em cima da portaria 1467, e sim o que está aqui dentro. Primeiro, querem pegar 590 pensionistas e colocar dentro do grupo 2, que é o grupo financeiro, que está superavitário, em 380 milhões, retirar 250 milhões para pagamento desses pensionistas, que, sem precisar fazer muitos cálculos, a gente sabe que não é suficiente, e que daqui, antes de terminar essa gestão, nós teremos um outro rombo, só que agora dentro do grupo previdenciário, que hoje é superavitário. Equilíbrio não é isso. Equilíbrio atuarial é equilibrar o que se deve, que hoje é 3 bilhões e 500 milhões, de forma a se arranjar e se ajustar um plano que pode ser até 300 prestações para pagamento dessa dívida. E não retirar do grupo que é superavitário valores que, na realidade, vão ser pagas outras coisas que o município acha mais importante, como é feito agora, como sempre foi feito. Se paga e se deve para a Previdência. Se paga outras coisas, se deve para a Previdência. E vai empurrando com a barriga. Até formarmos essa bola de neve que hoje nós temos. Mas que eu tenho certeza que, com planejamento, o município vai conseguir sanar essa dificuldade. Então, se essa minuta for aprovada do jeito que está, nós vamos criar um rombo lá no G2, utilizar recurso que não poderia ser utilizado dessa forma, sem aprovação. Olha, voltando lá na Lei Complementar 08, olha o projeto de lei, não tinha cálculo atuarial. O prefeito Jairo Jorge, quando trocou em 2011, fez algumas modificações, não comprovou com cálculo atuarial, simplesmente passou para 16,7 a alíquota patronal, mudou o custeio sem nenhuma preocupação em comprovação. A Lei Complementar 08 em 2021, sem comprovação, tanto é que hoje nós temos que rever essa questão da reforma.
Então, o que colocaram para rever essa questão da reforma? Colocaram aqui dentro do projeto de lei um artigo dizendo que nós vamos para o teto do INSS. A nossa base vai para o teto do INSS. Mas por que, prefeito? Por que, vereadores? Porque quem escreveu isso aí e participou dos congressos com a AGIP, com a NEPREM, que nós pagamos estadias, pagamos cursos, associamos para poder ser vice-presidente, trouxe para o senhor prefeito e vai levar para os vereadores, juntamente com o presidente, que o presidente também deve ter acreditado, porque não deve ter lido tudo isso aqui, não deve ter participado de nenhuma discussão, deve ter levado que vamos aumentar o teto, aí o prefeito fica paga uma dívida com os aposentados e aí vai ficar tudo bem, tudo certo. Sabe por quê? Porque, querendo ou não, a reforma, quem fez vai ter que rever. Porque a PEC 66 diz isso. E a PEC 66 diz que tem que ser pago as dívidas com o RPPS. Se passar desta forma, vamos trazer um rombo para o G2, vamos retirar 250 milhões que vão ser utilizados, eu não sei por quê, como, né? Não vão ser pagos pensionistas, pode ter certeza que não vai ser para pagamento de pensionistas, porque esses 250 milhões, eles não pagam os pensionistas até que o último pensionista esteja ainda dentro desse planeta. E aí nós vamos responsabilizar quem, prefeito? Daqui a 2, 3 anos, vamos começar com vereadores também, nós vamos começar com um rombo no G2, que eu não sei quanto que ainda eles vão ter que tirar, porque depois que isso aí for aprovado, eles vão começar a retirar recursos, aí nós vamos ter uma lei que vai dizer que os pensionistas do G2, por falta de recursos, vão ser de responsabilidade do município? Então, o que se vai dizer? Nós não tivemos uma discussão política nem sindical até hoje sobre essa reforma da Previdência. Nós não tivemos até hoje alguém que possa chamar para essa discussão. Quem poderia fazer isso não fez. E aí nós vamos fazer o que com essa pessoa? Conversar com o presidente da AGIP e ver como é que as coisas funcionam aqui dentro da prefeitura? Fazer uma denúncia para a NEPREM para saber como é que as coisas funcionam aqui dentro da prefeitura? Ir até o Ministério Público, judicializar? Quantos anos nós vamos perder com isso? Fora que depois que a gente conseguir destruir o nosso RPPS, porque esse golpe aqui é o golpe que vai iniciar a nossa ida o RGPS, que vai chegar um ponto que vamos passar todos para o regime geral de previdência, por INSS. Lá o teto maior salário é 8 mil, hoje 8.157. Imagina o que isso pode ocorrer, o que pode ocasionar dentro dos municípios, do município de Canoas, por pura falta de discussão política, por pura falta de interesse, por tentar enganar o prefeito. Então, a partir de hoje, prefeito, vereadores, os senhores não podem dizer que não sabiam o que era para ser feito. Se essa minuta contempla exatamente o que tem que ser dito para o RPPS, mas tem
esses dois equívocos graves que pode ocasionar muito, mas muito desconforto para os aposentados, para os ativos, inativos e pensionistas e suas famílias, porque faz 4 anos que nós pagamos, praticamente 4 anos em novembro, em outubro, que nós pagamos, até porque começou depois, terminou em agosto de 2022, né? Então, a partir de setembro de 2022, os aposentados pagam as suas aposentadorias. Nós somos hoje, entre ativos, inativos e pensionistas, mais de 6.500 funcionários. O que é que vai ser respondido para esses funcionários daqui a 2 ou 3 anos, quando isso aqui estourar? Porque não se procurou equilíbrio, não se procurou pagar dívida, se disse que equilíbrio atuarial é tirar o superávit de botar os pensionistas que são do G1, que são de responsabilidade da prefeitura, e colocar no G2 simplesmente, dizer que 250 milhões resolve a coisa, resolve o problema, sendo que não apresentaram nenhum cálculo atuarial convincente, que comprove que isso vai dar certo. É isso que lhe disseram, que vai dar certo, mas não vai. Outra coisa, o Conselho Deliberativo, eleito por mais da metade do movimento, os 3 do movimento, eleitos por mais da metade dos votos válidos esse ano, ele entra com a responsabilidade de dar um parecer sobre essa minuta. Já foi dado um parecer pedindo mais tempo, que ninguém faz uma análise de uma minuta que não teve discussão com ninguém e tem que passar somente pelo crivo deles em meia dúzia de dias. Isso não existe, isso é uma irresponsabilidade. Sem cálculo atuarial, foi solicitado um cálculo atuarial, conversa com o atuário que apresentou o cálculo dessa minuta e mais uma outra empresa que pudesse assinar embaixo que esse cálculo está correto. Coisa que a gente sabe que não está. Mas queremos 2 pessoas para se responsabilizar, 2 empresas. Fora outras coisas que se colocou como outros jabutis ali dentro. Entre outras coisas, quiseram mudar a lei orgânica dizendo que o depósito para o Facem não teria data, sendo que hoje tem que ser depositado até 3 dias ou 5 dias antes do final do mês. Sabe para quê, prefeito? Quando não se tem data, não se deposita. Que nem fazem com o FAPEC, nem fizeram com o FAPEC. Não se deposita, se empurra com a barriga. E sabe o que vai acontecer com o Facem? Vai acontecer também que ao invés dele ser superavitário como ele é hoje, que na realidade está fugindo da função do próprio Facem, né? Que não é recolher recursos, mas existe um superávit. Eles querem retirar esse superávit, que hoje está em torno de 15 a 20 milhões, para pagamento quando puderem. Quer dizer, eu não pago esse mês, vai ter que tirar dinheiro daquele superávit. Não pago o mês que vem, aplica em outra coisa, outra necessidade. Novamente, pega. Quando vê, não tem mais recurso nenhum. E aí vai se solicitar para quem o pagamento? Quando puder, a gente paga, né? É assim que funciona, o senhor sabe muito bem disso. Os vereadores também sabem disso. Então, assim, ó, o Facem é outra discussão que terá que ser feita daqui mais um pouco, porque não está dentro da... A função do Facem não é juntar dinheiro. A função do Facem é atender assistência ao aposentado, ao ativo, ao funcionário de Canoas, ao servidor. Então, prefeito, eu gostaria que o senhor pensasse, e se tiver alguma dúvida, nós estamos aqui à disposição. Nós queremos tantas vezes falar com o senhor e explicar o que está acontecendo, e o senhor insiste em não nos receber. Só que o senhor está confiando em pessoas
que estão lhe mostrando uma ilusão, estão sendo irresponsáveis com o nosso fundo, com o nosso RPPS. E o senhor não quer ser responsável pela destruição do nosso regime próprio de previdência social, que é o que vai acontecer se a gente não parar e não discutir de forma séria à luz da legislação. Então é isso, prefeito. Novamente nos colocamos à disposição. Espero que entenda o que nós tivemos a lhe dizer. Espero que os vereadores também entendam. Vou colocar os arquivos abaixo desse vídeo para poderem analisar e que realmente a Câmara de Vereadores monte esta comissão tão necessária, e o presidente sabe, tão necessária sobre a Previdência. Porque essa comissão vai subsidiar a própria Câmara de Vereadores na discussão atualizada da legislação. Porque quem tem essa discussão atualizada hoje seria quem nós pagamos para ir até o estado de Sergipe, se eu não me engano, que foi, não me lembro onde é que foi, e todos os congressos, que foi também. Mas a discussão foi feita ao avesso. Vamos correr com a PL, porque se a PEC 66 vira uma emenda constitucional, imagine só, nós temos que reverter a questão da reforma que tentaram colocar aqui dentro dessa PL, para que desse a impressão que estavam em consonância com o que está acontecendo atualmente. E não é. A pressa maior é não fazer o que tem que fazer. Equilíbrio atuarial. Programa de revitalização previdenciária. Está lá na 116, vou passar aqui embaixo. Isso é um problemão, porque essas pessoas estão trabalhando a favor daquilo que não tem que ser trabalhado, contra 6.500 funcionários, inclusive a própria pessoa, os próprios funcionários do Canoas Prev, que nem plano de carreira ainda tem, que vão parar tudo no regime geral de previdência social se continuar desta forma. Gostaríamos muito de conversar sobre esse assunto, trazer pessoas que possam elucidar muito mais o que eu estou dizendo, da própria AGIP, da própria NEPREM, são as associações, que são sindicalistas que estão realmente preocupados com os funcionários, porque são funcionários, e não com cargos políticos. Então é isso. Novamente me coloco à disposição, coloco a diretoria toda à disposição para a gente poder discutir isso junto aos vereadores e primeiro junto ao prefeito, porque nós temos toda a comprovação do que nós dissemos. E se cada um dos vereadores procurar ou investigar sobre a PEC 66, vai ver que tudo isso que eu estou dizendo é verdade. Então, gostaria de não avançar mais o meu tempo, porque se torna cansativo. Mas eu gostaria que todos vocês conseguissem ver do início ao fim o que está sendo dito aqui, nesse vídeo. Eu gostaria de desejar a vocês, ao prefeito e aos vereadores, uma discussão à luz da verdade e não da irresponsabilidade, junto a 6.500 ativos, inativos e pensionistas. Porque o que estão fazendo dentro desses dois jabutis que está nesse projeto de lei, um vai terminar com o nosso RPPS e o outro vai fazer de conta que está sendo dado aquilo que é nosso direito.
que não deveria ter sido tirado lá em 2021, através da Lei Complementar 08. Tanto é que a própria Câmara e agora os senadores estão reconhecendo que a reforma era desnecessária. E aqui muito mais, porque não teve comprovação de nada. Então é isso. Gostaria de agradecer o tempo que vocês tiveram para ouvir isso tudo e desejar uma semana ótima, um final de mês ótimo, e que as coisas sejam feitas junto aos funcionários de maneira correta. Muito obrigada.